você é aquela pessoa que está sempre disponível, está sempre ali, tem uma coisa que você ainda não percebeu. Você pode estar se abandonando. E sabe o que é pior? Você acha isso bonito, você olha e pensa, eu sou uma boa pessoa, eu tô ali sempre presente. E eu te falo isso porque até pouco tempo atrás eu era assim. E o mais louco de tudo é que ser disponível para todo mundo parece uma virtude, uma qualidade, mas eu diria que é autoabandono com outro nome. E a gente não nasce assim, né? A gente vai aprendendo. Eu cresci ouvindo que a gente tem que ser uma boa pessoa, que a gente tem que ajudar, que a gente tem que estar sempre ali. E eu acho que vai virando uma coisa tão automática e sem perceber, a gente aprende que ser uma boa pessoa é passar por cima da gente, das nossas vontades. Por muito tempo, eu fui essa pessoa. Se a pessoa precisasse, eu estava sempre lá. Eu passava por cima de tudo, passava por cima das minhas vontades, passava por cima de coisas que às vezes eu tinha que fazer pra mim, mas eu preferia fazer pros outros. E no início, eu falo que dá uma sensação boa, né? De tipo, eu sou necessária, eu sou importante. Só que com o tempo começa a pesar. E pra mim, assim, pesou muito, mas pesou muito, muito, muito. Porque é muito engraçado, né? Geralmente, a pessoa que tá sempre ali somando, tá sempre fazendo, é a pessoa que quando ela precisa, no caso assim, quando você precisa, nem sempre as pessoas estão ali do mesmo jeito pra você. E aí que vem aquela sensação, nossa, eu faço tudo pra todo mundo, mas quando é pra mim? E se tudo que eu estou te falando aqui tá fazendo sentido pra você, tá virando uma chavinha, dá um joinha aqui, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar em mais pessoas e vai ajudar mais pessoas. Quando você deixa o joinha, o YouTube entende que tá legal, tá ajudando, tá somando, e aí ele entrega pra outras pessoas. Então dá um joinha aí. E o que acontece? A longo prazo, quando você é disponível demais, você está treinando as pessoas a acreditarem que, assim, eu tenho acesso a ela o tempo todo. O mais engraçado é que a gente que tá no automático, sendo disponível o tempo todo, a gente não percebe. Mas teve um dia que quando eu comecei a observar, comecei a ver que isso tava pesando, tava me fazendo mal. Chegou uma mensagem pra mim, no automático ali, eu respondi, eu tava fazendo uma coisa importante, um projeto, eu fechei o meu projeto e fui responder. E aí depois eu olhei assim... Quando eu terminei de responder a mensagem, eu olhei para a tela e falei, por que eu consigo ignorar as minhas coisas, mas eu não consigo ignorar uma mensagem? E foi ali que eu entendi que eu estava escolhendo, na verdade, assim, não é escolhendo, eu não estava escolhendo ser disponível, eu já estava no automático, já era o meu novo automático de ser disponível, de responder e de priorizar os outros. E aí entra uma coisa muito importante que eu percebi, que quando você é disponível demais, né, disponibilidade instantânea, né, não é presença, é ausência de você mesma. Quando você começa a ser disponível demais para o mundo, você começa a ser ausente de você. Então, você começa a fazer tudo pro mundo e esquece da pessoa mais importante, que é você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é o tipo de pessoa que resolve tudo pra todo mundo? Ou você é aquela pessoa que não deixa ninguém resolver nada pra você? Me conta aqui, qual tipo de pessoa que você é? Me conta aqui, por que eu estou te perguntando isso? Porque eu só fui conseguir me libertar disso quando eu levei isso pra terapia. Quando eu levei pra terapia. E aí, tudo começou a ficar mais claro, porque eu percebi que não era sobre eu ajudar. Era medo. Medo de decepcionar as pessoas, medo de ser vista como egoísta, medo de perder as pessoas. Então, assim, no fundo, eu acreditava que eu precisava ser útil e amada. Gente, isso pesa, eu sei, isso pesa e muito. E você precisa sair da síndrome de salva-vidas. Você precisa, porque se você não sair da síndrome de salva-vidas, sabe o que acontece? Você começa a atrair para sua vida um padrão de só atrair pessoas que precisam que você salve elas, basicamente. E o mais louco é que quando você tá no ciclo, você não percebe, você começa a ser salva-vida de todo mundo. E quem salva a vida de todo mundo não salva a própria vida. É muito, muito doido. Quem já andou de avião sabe, né, que quando a gente entra no avião, eles falam, né, a aeromoça, eles falam, se acontecer alguma coisa, tem uma mensagem padrão que eu não sei aqui, eles falam que quando se acontecer alguma coisa, coloque as máscaras em você primeiro. E isso não é sobre avião, não é sobre a aeromoça, não é sobre nada, é sobre você se colocar em primeiro lugar. Até dentro do avião, né, quando você vai entrar, quando você vai fazer uma viagem, como que você vai salvar a pessoa do seu lado se você não se salvar primeiro? Então, essa reflexão faz todo sentido, né?
E por mais que a gente fale assim, eu tô resolvendo a vida de todo mundo, eu não vou pegar os problemas das pessoas, mas inconsciente, a gente pega, qual que foi minha virada de chave? Como que eu comecei a mudar? O que que eu fiz pra mudar? Que é o ponto importante, né? Primeiro ponto, eu comecei a me conhecer de verdade. Eu acho que a gente leva tanto tempo pra se conhecer de verdade. Eu acho que eu demorei uns 28 anos pra saber 28, 29, para saber quem eu sou de verdade. Então eu comecei a me conhecer e entender que eu também era uma grande perda. Conhecer os meus valores, as minhas qualidades. E foi aí que eu parei de me diminuir para caber. E eu sei que não é uma coisa do dia pra noite, mas você sabe que você tem escolha de mudar. Então, começa a olhar para você, as suas qualidades, a sua vida, a sua jornada, sabe? Tudo que você viveu, tudo que você aprendeu até aqui. E você entenda que você também é uma grande perda, sabe? Eu vou até te fazer uma pergunta pra você refletir. A pergunta que minha terapeuta foi assim, ó. Por que você tem tanto medo de perder os outros, mas você nunca para pra pensar, tipo, o que eles perdem quando te perdem? Deu pra refletir aí? E essa frase, ela me marcou muito. Ela me marcou muito. E foi aí que eu comecei a virar minha chavinha, fui mudando dia a dia. Essa frase me fez refletir muito. Eu falo assim, você passou tanto tempo com medo de perder as pessoas que esqueceu de perguntar. O que elas perdem quando eu vou embora? E isso, assim, fez muito sentido pra mim. Foi uma virada muito grande, sabe? E quando você começa a olhar pra você e ver que você também é uma grande perda, você se coloca em primeiro lugar. O que mudou pra mim foi algo simples, mas não foi fácil, né? Nem todo passo que a gente vai dar é fácil. Mas eu comecei a me perguntar, eu quero isso de verdade? Eu tenho energia pra isso? Isso faz sentido pra mim agora? E outra coisa, tem uma coisa que eu percebi e que faz todo sentido, quem gosta de você de verdade não vai embora porque você disse não, não vai embora porque você colocou limite. Então quem vai embora estava ali pela sua utilidade. Isso é muito forte. Então, perder esse tipo de pessoas assim não é uma perda, é um livramento. E quando você entende isso, muita coisa muda na sua vida. O problema não é você ser boa para os outros, sabe? O problema é você nunca ter sido boa para você. Você não precisa ser disponível para ser amada. É isso que você precisa entender. Você não precisa ser disponível para ser amada. Você precisa estar presente para você mesma. E agora eu quero te ouvir. Eu quero saber, assim, em qual momento da sua vida você percebeu que estava se deixando de lado para estar disponível para os outros. Comenta aqui, em qual momento da sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, porque vai aparecer para outra pessoa, o YouTube vai entregar para outra pessoa e ele vai fazer sentido para outra pessoa. E se inscreva aqui no meu canal, caso você ainda não se inscreveu, porque aqui eu trago a minha transformação de vida. Então eu acho que eu falo que eu errei e venho trazendo aqui a minha virada de chave, tudo que eu passei para você não errar. Ou se você estiver errando, para você consertar, assim como eu consertei, porque é libertador. Se inscreva aqui no canal, porque quando você se inscreve no canal, vai aparecer mais vídeos meus pra você. E também vai aparecer vídeos, né, desse tema de crescimento pessoal, de desenvolvimento pessoal. O YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreva aqui. E se você conhece alguém, né, que está nessa fase de desenvolvimento pessoal aí, compartilhe esse vídeo. Compartilhe, porque às vezes tudo que a pessoa tá precisando é ouvir o que eu falei aqui. Um beijo, tchau!